Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, a história é sempre a mesma. O enredo nunca muda. São calvinistas se opondo aos arminianos. Duas doutrinas humanas tentando descrever a realidade espiritual através do ponto de vista da carne. A doutrina da predestinação, assim como a doutrina da eleição incondicional, são doutrinas humanas, tentando descrever o indescritível através da carne. Isso é impossível, meu amigo. Veja bem, o que Deus predestinou nas Escrituras fica restrito ao pó retorne ao pó tal como era, e o Espírito retorne a Deus que o deu. Esta é a única doutrina que Deus predestinou, que o pó deve retornar ao pó tal como era, e o Espírito deve retornar a Deus que o deu. Aí você vai afirmar, mas Darley, os seres humanos serão julgados pelos seus atos? Cada ser vivo será julgado mediante as suas obras. Quem te disse isto? Como seria possível Deus estar julgando um ser humano se o ser humano não possui vida em si mesmo, conforme consta no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 26, aonde diz: o corpo sem o espírito está morto. Se o pó retorna ao pó e o espírito retorna a Deus, o que exatamente será julgado? Pense, raciocine, meu amigo. O espírito que está no homem é justamente o Espírito de Deus, conforme consta no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Disse Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Também no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus. É exatamente por isso que Deus é soberano, porque tudo que existe é Deus em manifestação. Pois para um corpo vir à existência, Deus precisa se materializar na carne, pois é o Espírito que se faz carne. Toda a carne é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Neste caso, ao julgar o ser humano, Deus estaria se condenando a si mesmo, pois o ser humano não possui vida em si mesmo, e a vida do homem é o Espírito de Deus. Nisto podemos entender perfeitamente porque no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo, quando Cristo que é a nossa vida. Se a vida do homem é Cristo e Deus estaria condenando o homem, após a morte, quem estaria sendo condenado seria Cristo. Pois no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, diz que há um só Espírito, se desdobrando através de todos. Neste caso, todos os seres humanos são um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós, pois há um só Espírito, o Espírito de Deus, agindo através do corpo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida do homem é justamente o Espírito de Deus. Então, como assim foi predestinado que os pecadores fossem lançados no inferno? Se a vida do pecador é justamente o próprio Deus, então Deus estaria sendo condenado ao inferno? Você não entendeu ainda, meu amigo? Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 40, está escrito: 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Aí, tanto o calvinismo quanto o arminianismo irão afirmar que o pecador será deixado para trás e o justo será arrebatado ao reino dos céus. Quem te disse isso? Com quem você aprendeu esta bobagem? Não, meu amigo. Eu vou te ajudar a compreender exatamente o que esta passagem está relatando a nível espiritual. Repito, 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, disse Paulo: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é senhor do céu. Em outras palavras, o corpo irá retornar ao pó da terra e o espírito irá retornar a Deus que o deu. Como eu afirmei,
É a única predestinação que Deus predestinou, que o pó deve retornar ao pó tal como era, e o espírito irá retornar a Deus que o deu. Neste caso, 2 homens estarão na lavoura. Sim, o corpo natural será deixado para trás e o corpo espiritual irá retornar ao céu. Esta é a verdade, uma única verdade, e ela é espiritual. Por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7 diz: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu, meu amigo." O primeiro homem será deixado para trás, o segundo homem retornará ao céu. Disse Jesus: "O que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do espírito se torna um espírito." A carne será deixada para trás, uma vez que você venha despertar do espírito. Pois no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 20, diz o apóstolo: "E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro." Guarde bem essas palavras, são as palavras do apóstolo João. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, os apóstolos, eles estavam vivendo exatamente no homem Jesus? Eles estavam vivendo na pessoa de Deus? Isso significa que o corpo humano é Deus em manifestação. Não há como negar. Não sei se você percebeu, vou repetir. E nós estamos vivendo naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso testifica por si só que o corpo é Jesus, o Cristo. Que este corpo é o próprio Deus. Prova disto que no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, diz: "Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos." Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é Deus em manifestação, que é o Jesus Cristo, que você aprendeu nas Escrituras até aqui. Não há como negar. Se este é o templo de Deus, o corpo de Deus, aonde Deus habita, e o que habita no corpo é o Espírito de Deus, e quem está no corpo é justamente você, então podemos entender que você é o Espírito de Deus, que está se movendo, existindo através do corpo. Não há como negar, meu amigo. É uma única verdade, por isso disse Cristo: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Pois este é o corpo humano de Deus. Repito, o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz: "Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado." O corpo é a manifestação visível do Espírito de Deus, pois quando o Espírito de Deus se torna carne, ele passa a se tornar um ser humano. Por isso diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Então, não existe julgamento, não existe condenação. O que foi predestinado é que apenas o pó irá retornar ao pó. A manifestação do Espírito será desfeita para que assim o Espírito possa retornar ao lugar de onde ele primeiro saiu. Deus não condenou absolutamente ninguém à morte. Ele condenou apenas que a manifestação do Espírito, que é o corpo, deve retornar ao pó, pois o Espírito está apenas tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, disse Paulo: "Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo." O que foi escolhido para existir através do corpo foi o Espírito. O que foi escolhido para o Espírito existir neste lugar foi o corpo, pois o corpo é o veículo pelo qual o Espírito se utiliza para existir neste lugar. O corpo não é mal de si mesmo, assim como a experiência que você está tendo através do corpo é santa, justa e boa. Até o próximo vídeo, meus amigos.